Bem, novidades no Fluminense. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos falar um pouquinho sobre toda essa situação. Peço perdão aí pelo barulhinho de WhatsApp, tá? Mas vamos lá. Notícia que acabou de sair agora na hora do almoço, envolvendo o Fluminense. Uma notícia que cabe discussão, tá? Ela não é uma notícia... Ela não é uma notícia simples de se debater, e a gente vai fazer isso aqui no Raiz Tricolor com a mesma lógica e o mesmo princípio que a gente faz em todas as notícias que a gente publica aqui. E todos os comentários que a gente faz, que é com sobriedade. Tá? O que é sobriedade? É ser sóbrio. É ter noção das coisas e saber que nem tudo no futebol não tem poucos burros no futebol, tem poucas pessoas que... poucas coisas são preto no branco, do tipo é ruim, é boa. O que eu tô falando aqui, tá? Vou botar aí na tela uma publicação do Gianluca Di Marzio, que é um jornalista ali, que é o Fabrício Romano com menos moral, né? Dá pra gente dizer assim. Ele fez uma publicação sobre o Alexander, a Lazio interessada no Alexander, do Fluminense. Eu vou até botar aí na tela, já traduzida, tá? Porque tá em italiano. Obviamente, então não faria sentido ali. Ele publicou isso no próprio site dele. Ele hoje tem o próprio site. Tá aí na tela. Lazio trabalhando para Alexander, do Fluminense. A tradução nunca fica 100% perfeita, né? Lazio olha para o Brasil e trabalha concretamente para trazer Alexander para Roma. No caso, pode parecer confuso, mas é porque a Lazio é de Roma, tá? Lazio trabalha para o mercado entrante. O novo nome é de Alexander, meio-campista nascido em 2023 pelo Fluminense. Os Biancocelesti, que é o nome da Lazio, né, branco e azul, estão trabalhando concretamente para trazer o brasileiro a Roma. No momento, o pedido do Fluminense é de 15 milhões de euros, mas a Lazio tenta diminuir o valor. E aí aqui tem uma breve descrição do Alexander, né? É sempre interessante a gente ver como eles estão percebendo, até porque a apuração dele provavelmente é ligada ou ao intermediário, né, ou à própria Lazio. Então é interessante ver como o Alexander está sendo vendido lá na Europa. Com o Fluminense desde sempre, Alexander foi fundamental para a vitória do time brasileiro, né, tá aqui seleção, mas do time brasileiro na última Copa Libertadores, vencida na final contra o Boca Juniors. Ele fez 35 partidas em todas as competições na temporada passada. Foi pouco, né? O Alexander, considerando que a gente fez 70, por causa do período da lesão, né? Onde estreou, acho que deve ser, jogou, né, na final do Mundial de Clubes contra o Manchester City. Alexander entra no jogo. No meio de campo, é considerado um dos talentos de futebol do futebol verde e dourado. Aí é muito bom porque é verde e dourado. Deixa eu ver como é que eles traduziram isso daqui, né? Verde e ouro. É muito bom porque ele pegou básico aqui nessa camisa, provavelmente, né? Porque não faz... Não. Agora entendi. Um dos maiores talentos de futebol verde e amarelo. Isso daqui. Verde e ouro seria verde e amarelo. Brasileiro, né? E é importante falar que desse detalhe, né? Alexander foi fundamental para a vitória na Libertadores. Foi fundamental na campanha, mas na reta final o Alexander vira banco, né? No mata-mata inteiro o Alexander é banco, né? Mas, enfim, melhor, estão vendendo bem lá fora. Depois de firmar na Copinha, um dos mais importantes troféus brasileiros, estreou na equipe principal em 2022. No que se diz respeito às seleções juvenis, tinha sido convocado pelo Sub-20, mas sem nunca ter jogado, né? Em setembro do ano passado, entrou em campo com a equipe Sub-23 de Ramon Menezes, ex-técnico interino da seleção brasileira principal. Então vamos lá, o que a gente tem aqui de efetivamente é uma proposta de 15 milhões de euros, tá? E aí, ou melhor, trabalhando concretamente, não diz que vem proposta, né? Diz que esse foi o pedido do Fluminense. Diz que o Fluminense quer 15 milhões de euros. Saiu uma matéria no GE. Globo afirmando que, tá aí na tela também, deixa eu tirar o adblock aqui, Lazio tem interesse em Alexander, mas Fluminense não pretende vender o volante em 2024. Na Itália, afirmam que o clube quer pagar 15 milhões de euros, o tricolor não recebeu proposta oficial pelo volante. E aí diz aqui, né, no corpo da matéria, fala ali aquela situação que a gente falou, mas a apuração aqui agora
do Marcelo Neves aqui no Brasil é de que o desejo da Lazio esbarra na vontade do Fluminense, que não pretende negociá-lo em 2024. E aí diz aqui que o GE confirmou o interesse da Lazio, ou seja, chegou coisa ao Fluminense, que entrou em contato com pessoas ligadas ao staff do Alexander e apurou que nenhuma proposta oficial chegou ao Fluminense. E aí é importante dizer, lá o Gianluca também não fala que chegou, que eles fizeram proposta, né? E até aqui diz na matéria, não é, porque até na matéria aqui do Marcelo Neves ele bota que os italianos querem apagar, não, deve ser querem pagar abaixo dos 15 milhões. Ah, tá, não, aí faz sentido. Querem pagar abaixo dos 15 milhões, que é o que a matéria diz que o Fluminense pediu, né? E aí diz que o Fluminense não recebeu contato da Lazio, que não existe chance de vender o Alexander em 2024. O Fluminense tem 90% do Alexander, na verdade tem 100%, mas 10% no empresário na renovação. Por que eu falei aqui que a gente discute tudo com sobriedade aqui? Vamos lá. A Lazio não ia topar. A gente precisa seguir uma ordem aqui, vamos lá. Primeiro ponto, tá? Alexander vale 15 milhões de euros. É a discussão que vai pro Twitter, é a discussão que vai pros seus grupos de WhatsApp, etc. E essa discussão, pra mim, ela não tem que acontecer agora por um motivo. A Lazio não fez uma proposta de 15 milhões de euros. O que tá dito na matéria é que o Fluminense pediu 15 milhões de euros. Isso tá o que tá dito na matéria lá. E que a Lazio quer pagar abaixo. Então, em nenhum momento, a Lazio sinalizou que pagaria 15 milhões de euros pelo Alexander. Essa é a primeira coisa a se discutir. Em nenhum momento a Lazio disse, né, nas matérias que a gente está lendo, seja aqui do Brasil ou lá da Itália, que pagaria 15 milhões de euros no Alexander. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto qual a vontade, a necessidade de vender o Alexander neste momento? Se sim, por qual valor? A necessidade, pra mim, não há necessidade. Porque se a situação do André fosse uma situação normal, de um jogador que tá jogando muito e não veio uma proposta agradável, aí eu acharia interessante vender o Alexander. Porque o André vai ser vendido por quanto? Se não chegou proposta nenhuma agora, 25 milhões de euros? Por aí? Não sei, tô trabalhando com valores realistas. Eu queria 35, 30, mas não chegou proposta. Então assim, se o André vai ser vendido por 25, não vale a pena vender um volante que é, 2 anos mais novo e que ainda tem dúvidas sobre o desempenho. O Alexander não tem uma temporada completa ainda como titular. Ele tem 5 meses como titular do Fluminense. É óbvio que ele é bem mais novo, pode virar o mesmo jogador que o André, pode jogar até melhor. Mas você ainda não tem um papel timbrado escrito ali, ó. Alexander joga a mesma coisa que o André. Não tem. Você tem ali um prognóstico. Então, se fosse uma situação normal, eu acho que faria sentido. É melhor você vender por 15 milhões de euros um moleque 2 anos mais novo e segura o André. Só que a situação do André não é uma situação normal. A situação do André é uma situação de que há um combinado para ele sair do Fluminense. Ou seja, perdendo ou não perdendo o Alexander, vendendo ou não vendendo o Alexander, cobrindo o rombo da não venda do André, vai vender o André. O André vai sair. Então, tem essa lógica, entendeu? Pra mim não valeria a pena vender o Alexander agora numa proposta que fosse só boa, justamente por isso. Porque a gente vai perder o André também. E perder o André e o Alexander pra essa temporada seria um rombo gigantesco. Porque o Fluminense não tem jogadores na posição além do Martinelli, que inspirem total confiança. Aí você vai falar, Gabriel, mas aí com a grana você vai no mercado. O problema de você ir no mercado já no início de fevereiro, ou no meio do ano, é que você tem a adaptação desses jogadores que vão chegar, por melhor que ele seja, pode demorar a adaptar. Você tem uma questão de que todo mundo sabe que o Fluminense acabou de ganhar muito dinheiro. Eu tô cuidando de Murilo, tá aqui, então ele tá aparecendo aqui atrás na cena. Eu botei o celular ali pra ele ver enquanto eu consigo gravar. Então você teria essas complicações ali pra quem chegasse. Outro ponto, tá? Que a gente precisa ressaltar também. O Alexander daqui a um ano ele pode valer mais de 15 milhões de euros e ele pode valer muito menos. A gente não sabe. E por isso que o Mário Bittencourt cita lá uma frase que alguém falou pra ele, que ele concorda como gestão, que é toda vez que você não vende um jogador por um valor, né, vem uma proposta, você recusa, você acabou de comprar esse jogador por esse valor. E se você vender por menos no futuro, significa que você, na teoria, financeiramente falando, você perdeu dinheiro. Só que, vou repetir aqui a questão, não chegou proposta de 15 milhões de euros por Alexander.
Diz lá na matéria que o Fluminense pediu isso. E aqui o Fluminense nega que pediu isso. Porque diz que não quer vender o jogador. Então, assim, diz que a Lazio queria pagar menos. E ainda tem um outro detalhe, tá? Esses 80 milhões de reais aí, os 15 milhões de euros, normalmente quando isso é divulgado lá fora comprando, eles já botam bônus ali junto. Vocês vão lembrar da venda do Endrick, do Vinícius Júnior, do Endrick é muito mais chamativo, né? Se eu não me engano, foram 72 milhões de euros. Você fala, caraca, que venda gigantesca, espetacular. Aí você vai ver, tipo assim, é porque nesses 72 milhões de euros estava incluído impostos que o Real Madrid também vai pagar, tá incluído bônus, tá incluído tudo. Então, assim, não necessariamente o valor o Luiz Henrique por 13 milhões, né? Chega aqui, 13 milhões de euros, 14 milhões de euros, alguma coisa assim, acho que é 13 milhões de euros. Quando a gente vai ver, não. É 8 mais 5. Então esses 15 milhões de euros também podiam ser 8 mais 7 também, tá? Então assim, sobre o Alexander, a situação é essa. Como eu falei, a gente aqui sempre pondera os pontos. Então o que é importante para poder fechar o vídeo? Não chegou proposta de 15 milhões. O Fluminense diz que não quer vender. E, por uma proposta de 15 milhões, valeria a pena vender o jogador Alexander? Para mim, sim. Se eu tenho um jogador, chega uma proposta de 15 milhões de euros e esse jogador é o Alexander, eu acho que ele vale isso. Como eu falei, o Alexander não tem 6 meses de titular no Fluminense. Eu acho que o Alexander vai virar um jogadoraço. Eu gosto muito do estilo de jogo dele. Acho que a tendência do futebol é esses volantes que são camisa 5, muito mais leves, com muita qualidade. Ele é canhoto, isso se destaca e tal. Beleza. Mas se o que a gente está discutindo aqui agora é 15 milhões de euros. Num volante que tem 5 meses de titular no Fluminense, que depois foi um reserva utilizado, porque vai lembrar, 2022 o Alexander joga 3 jogos só pelo profissional, ele subiu para 2023. É um valor muito bom, 15 milhões de euros por essa situação, entendeu? Então, se fosse só por isso, mas você tem todo o contexto, né, para poder fechar o vídeo, de que a gente não tem jogador para repor, a gente pode apostar em jogadores como o Alexander se a gente vender o André, e a gente vai vender o André. Tá? Seja agora, seja no meio do ano, a gente vai vender porque é um acordo que o Fluminense, que o Mário Bittencourt fez com o André. Então, as situações são essas. Gabriel, você venderia agora? Não. O Alexander vale isso? Pra mim, vale. Entendeu? E eu não venderia acima de tudo porque não chegou a proposta. Show? É isso então. Tamo junto, até a próxima. Murilo, não vai ouvir. O celular tá assistindo Raiz Tricolor ali. Ele tá assistindo Jornada KTO 1902. Vai lá assistir também. Tamo junto, até a próxima. Valeu.